Ei você, pessoa da comunidade da bandeira branca azul e rosa, pessoa... Quero te fazer uma pergunta. Você que já sustenta a tua identidade, você sente que está vivendo uma adolescência de novo? Ou talvez uma adolescência pela primeira vez, com vida, com desejo? Pois é. Agora, nesse vídeo, a gente vai falar sobre desejo, a gente vai falar sobre possibilidades de vivências que naquela época, adolescência, muitas vezes infância também, não eram possíveis, mas agora é. Quem sou eu? Eu sou Fernanda Teixeira, eu sou psicóloga e eu trabalho especificamente com a comunidade da bandeira branca azul e rosa. Falo assim por conta de uma censura chata, mas te garanto que você não vai perder nada de entendimento, então fica aqui comigo. Se você quiser saber como trabalhar comigo, aqui embaixo tem o meu site com a minha lista de espera, preenche que super em breve eu entro em contato. E bora lá, né, gente, falar sobre desejo, falar sobre vontades que antes, muitas vezes, não eram nem acessíveis no campo do pensamento. Por quê, né, gente? Porque a história, infelizmente, da comunidade do arco-íris e também da comunidade da bandeira branca azul e rosa, muitas vezes é regada de vergonha, muitas vezes é regada de bullying, né? Então, principalmente, né, eu que trabalho aí com pessoas da década de 80, 90, nos 2000, né, gente? Babado correria, né? O que falavam sobre bullying? O que se falava sobre referências de outros corpos da comunidade do arco-íris? Praticamente nada, né, gente? Então, para quem era criança e para quem era adolescente naquela época, era difícil até entrar em contato com os próprios desejos. Quero compartilhar com vocês aqui, né, a minha história. E quando eu tava na sexta e sétima série, quinta, sexta e sétima, gente, foi um pesadelo. Eu passava basicamente todos os recreios dentro do banheiro. Eram 15 minutos horrorosos, né, que eu não via a hora de passar. Por quê? Ficar naquele pátio com um monte de criança que fazia bullying comigo, gente, era terrível. E as aulas de educação física? Eu não sei pra você, mas pra maioria das pessoas que eu atendo, que eu conheço, era horroroso, né? É uma coisa assim que eu nunca vi, com exceção da minha esposa, né? E aí foi isso, né, gente? Casei com uma profissional de educação física para reescrever a minha história com esporte. Eu amo fazer esporte, mas naquela época era terrível. Por isso, né? Não tinha alguém que protegesse, não tinha alguém que, de alguma forma, garantisse que a minha adolescência pudesse ser vivenciada com exploração, né? Com vontade, com curiosidade. Mas não, naquele momento eu estava vivenciando algo que era da vergonha, que vinha do lugar da vergonha. Porque a maioria, né, das pessoas da comunidade do arco-íris sai desse lugar de vergonha, né? Então vou trazer aqui um pouco do meu trabalho. E aí o que acontece, né? A gente sai dessa vergonha e a gente passa por um momento de aceitação. Então, quando esse paciente é acolhido, quando esse paciente compreende a sua história, ele consegue compreender e entender que naquele momento, muitas vezes, não era nem possível vivenciar a exploração e a curiosidade, espontaneidade da adolescência, por exemplo. Mas quando eles conseguem sustentar suas identidades, aí, gente, é babado, é correria e é lindo, porque a gente consegue, né, separar os ruídos, separar aqueles desejos que algumas pessoas até trazem. Fê, tinha um desejo, né, e sair ali no campo social, fazia o que eu ficava com uma pessoa ou outra, mas não sei, Fê, acho que aquilo não era algo que clamava da minha identidade, do meu verdadeiro eu. Aquilo ali era, na verdade, um roteiro para eu performar uma normatividade, né? Isso para quem tá nessa situação ou para outros que passavam, né, assim como eu, no banheiro, passavam no quarto, não saíam, não conseguiam explorar. E aí, gente, quando esses pacientes, né, sustentam as suas identidades, sustentam seu verdadeiro eu, aí a gente vai falar sobre o desejo, a gente vai falar sobre a curiosidade e a gente vai falar de algo que eu falei no início do vídeo, né? Aquela possibilidade de você poder vivenciar a tua adolescência e muitas vezes até alguns momentos da infância. Esses dias eu fiz uma caixinha de pergunta lá na rede vizinha, né?
dizendo como que essas pessoas, né, como as pessoas que seguem por lá, que aliás, se você não segue, por favor, né, tá aqui, né, vivenciam essa adolescência novamente, vivenciam essa infância. E coloquei uma fotinho minha no salão do automóvel, entrei no carro do Stranger Things e aí fiquei lá brincando, enfim. Hoje, gente, eu sinto que eu vivencio muito coisas que antes eu não vivenciava. E teve uma pessoa que eu também concordei. Elo falou assim: hoje eu levo a minha criança para todos os lugares que eu não podia antes e compro coisas de comer para ela que antes os meus pais não podiam, né? Então hoje eu levo a minha criança, né, meu adolescente, para conversar com uma amiga que me faz rir pra caramba e a minha barriga dói de tanto que eu dou risada, né? Isso é muito próprio da adolescência, não só, né, gente? Mas a adolescência, que é esse lugar, né, da gente poder explorar, da gente poder criar a nossa identidade. Só que aí tinha que ter uma referência do lado, né? Tinha que ter um espelhamento de pares e nem sempre era possível. Mas eis que chega o momento que esses pacientes, né, vêm fazer terapia comigo e encontram em mim também um espelhamento. Então, quando muitas vezes os pacientes estão aqui no espaço de ser e aí falam assim: como é que foi tua infância? Né? E a pessoa começa a contar e eu falo assim: eu já ouvi essa história, né? Essa é a história de muitas pessoas da comunidade do arco-íris. E às vezes as pessoas que nunca tiveram com um psicólogo, que também é da comunidade do arco-íris, falam assim: mas você já ouviu essa história? Eu falei: eu ouço essa história todo dia, né? Infelizmente, não houve, assim, eu não lembro, gente, de ter conseguido atender uma pessoa que falasse assim: nossa, minha adolescência foi linda, foi plena, eu podia, né, com curiosidade, com exploração. Não, né? E aí essa pessoa às vezes olha pra mim e fala assim, tipo, dá aquele segundo assim de silêncio, e aí eu sinto: nossa, rolou uma identificação ali. E aí é justamente nesses momentos em que começa muitas vezes o nosso processo terapêutico, né? Um processo que vem de um lugar também, de um espelhamento, vem de um lugar de espelhamento, inclusive de dores que eram comuns e são até hoje, com as devidas proporções, né? Para as pessoas da comunidade do arco-íris. Mas aí, gente, a gente vai, através da terapia, que é esse lugar seguro para separar o ruído, para separar aquilo que eu fiz em nome de algo normativo, para o que eu quero fazer em nome do meu desejo, em nome da minha curiosidade, né? Aonde eu quero ir, quem eu quero do meu lado, o que eu quero vivenciar. E aí a gente cai num âmbito bem interessante, que é o social, né? Então, assim, agora, eu, que já sustento a minha identidade, reconheço-me em alguns pares, e a gente pode, né, inclusive vivenciar essa adolescência juntos. É claro, né, a gente não dá pra voltar ao passado, né? E a gente também tem as responsabilidades da vida adulta, né? Então isso também é uma coisa que eu falo bastante com os meus pacientes. Mas outro sentido, né? O que você pode viver hoje que você não pôde? Fê, mas teria sido tão legal se eu tivesse vivido. Pois é, meu amor, mas não deu, né? Dias de luta, e agora vamos aos dias de glória, né? Vamos aos dias de glória e dizer assim: o que você quer vivenciar hoje? Com quem que você quer estar ao seu lado? Quais lugares que antes não eram possíveis você ter uma refeição, que antes não eram possíveis você ir numa balada? Gente, a primeira vez que eu fui numa balada da comunidade do arco-íris, gente, foi uma coisa assim tão incrível. Eu tinha os meus 23 anos, que foi o momento em que eu tive minha primeira namoradinha, que é uma grande amiga minha até hoje, mais de 20 anos, quase 20 anos, né? E, gente, eu naquele lugar, eu falei assim: meu Deus, o que é isso aqui, né? Eu me senti tão em casa, eu me senti tão abraçada, porque as outras pessoas estavam ali, né, vivenciando situações como eu. E, gente, aquilo ali foi um bálsamo, né? E, nossa, fui viver minha adolescência com 20, 30, até bem pouco, há tempo atrás, estava eu numa balada, porque eu adorava, porque tinha tudo a ver comigo, porque era uma house music. Ainda adoro uma diva, né? Adorava, né, ver os shows das drags, era maravilhoso, era uma delícia, porque ali eu vim em espelhamento. E aí comecei a sair de Santos e vim para São Paulo, e aí fui nas baladas de São Paulo, né, a gente me perdi, né, porque, nossa senhora, vivi minha adolescência que eu não podia ter vivido. E não paro por aí, não. Até hoje eu ainda faço coisas. Fui antigamente, assim, semana retrasada, no show do Planet Hemp. Fui no show do Linkin Park, coisas que eu queria muito ter ido na minha adolescência e não rolou.
Fui maravilhoso, né? Tô pensando em fazer viagens. Então, assim, quantas vezes os meus pacientes também não viram pra mim e falam isso, Fê? Nunca fui pra Disney. Nunca fui pra Disney. Eu falei, sério? Nunca fui. Morro de vontade de ir no Halloween, Fê. Ai, mas eu tenho medo de ir sozinha, né? Eu falei, meu amor, porque você precisa ir sozinho. Você pode ir com alguém, com algum amigo, ou você pode ir com o seu adolescente interno, com a sua criança interna, e chegar lá que nem quando fui eu, né? Que tava lá no Castelo da Cinderela. Eu falei assim, meu Deus, que é isso? Né? When Dreams Come True. Primeira parada que teve lá, aqueles personagens todos, gente, tinham mais de 30 anos. Viver aquilo, eu falei assim, meu Deus, que é isso, né? Que é isso? Ou quando eu fui vivenciar o meu intercâmbio depois dos 30 também, fui morar fora depois dos 30. Gente, fui viver, né? E os meus pacientes, né? Eles também trazem, né? Dessa vontade de trazer espontaneidade, de explorar. Porque a adolescência é sobre exploração. Adolescência é sobre justamente encontrar sua identidade, se ver referenciado em outras pessoas, e antigamente não dava, né, gente? Mas como uma paciente queridíssima, né, um dia chegou aqui num espaço de ser, eu falei assim, você viu Lineker, belíssima, ganhou Grammy, aquela pessoa incrível, maravilhosa, né? Quantas pessoas da comunidade do arco-íris agora, né? E comunidade da bandeira branca, azul e rosa, né, gente? Que estão na mídia, que estão cantando, que estão pintando, que estão escrevendo, né? E estão trazendo pra gente um lugar de possibilidade. Um lugar assim, cara, não pude vivenciar isso lá na minha adolescência, mas vou vivenciar agora. E vou vivenciar com plenitude. Vou vivenciar e vou levar essa adolescente interna para falar assim, meu amor, não era possível naquela época, bora lá, bora ir numa balada, bora ir numa exposição, bora viajar, bora ir pra Disney se fizer sentido, ou qualquer outra coisa que lhe faça sentido, né? Então, por exemplo, eu, na adolescência também, eu era viciada, né? Tipo, eu amava a NBA, por causa da NBA até hoje. Gente, quando eu fui num jogo, pirei, morri. Só que eu nunca fui no jogo do Boston Celtics, que é o meu time favorito. Eu vou, e vou levar minha adolescente interna lá e falar assim, queridinha, bora comigo quando estiver tocando aquela música, quando tá ali, né, perto do pivô. Gente, vou vivenciar tudo isso e vou chamar essa adolescente interna, levar, e vou ficar felicíssima, ainda vou te dar pipoca para ela. Gente, porque é isso. Adolescência é esse período de trazer essa identidade. E aí, quando a gente sustenta essa identidade, tá? Eu já falei isso no outro vídeo, falando sobre sonho, que é babado, vou deixar aqui na referência desse vídeo no final do vídeo. Quando você sustenta a identidade, é como se você abrisse a janela que estava fechada e deixasse o vento entrar. E quando o vento entra, a gente entra em contato com os desejos. Só que agora, tendo sustentado a sua identidade, estando num corpo que você reconhece como seu, ou estando em um corpo que você está trabalhando para reconhecer como seu, você pode sustentar a sua identidade e você pode sentir os desejos e permitir esses desejos que antes estavam bloqueados pela vergonha vir, entrar e chegar, né? Passar pelo teu coração, porque ali é onde a verdade reside, né? Ali é onde esses desejos ficaram guardados por algum tempo e que agora a gente pode, né? Quando abre essa janela, deixar entrar em contato, né? Silenciar através da terapia, né? Como eu faço com muitos pacientes, silenciar os ruídos e falar assim, cara, o que estava aqui no meu coração que antes eu não podia viver, mas que agora eu posso viver. E agora, cereja do bolo. Cereja não, brigadeiro, porque eu gosto mais de brigadeiro, não gosto tanto de cereja. Quando eu vou vivenciar isso, eu preciso do quê? Coragem. Coragem não existe, né? É uma função estruturante super importante da nossa consciência, mas ela não existe sem antes eu entrar em contato com os meus medos. Sem antes eu entrar, por exemplo, assim, olha que legal. Vou trazer alguns casos para vocês, assim. Paciente vira para mim e fala assim, Fê, social era muito difícil para mim.
é difícil até hoje. Não sei como seria estar com um monte de pessoas, eu não sei como seria receber pessoas na minha casa. Eu falei assim, calma lá, não vai comparar lá atrás. Eu sei que lá atrás é tudo que você tem, porque, né, são as suas memórias. Mas vamos comparar com nada, vamos tentar não comparar com nada e vamos tentar criar uma realidade. Vamos vivenciar eu e você aqui, né, no espaço de ser, como seria receber alguém em casa, como seria receber um amigo em casa, como seria você, aos pouquinhos, né, começar a sair um pouco mais. Ai, Fê, mas eu sou medrosa. Ai, Fê, mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu falo, tá bom, então vamos tentar, bora tentar comigo. Como seria receber uma pessoa em casa? O que você falaria? Você ofereceria algo para essa pessoa comer na sua casa? O que vocês poderiam fazer? E a gente vai ali, né? Fazendo ali um roleplay, encenando e trazendo um pouco para a realidade, né? Trazendo um pouco pro presente, alguma coisa que lá atrás não era possível, né, gente? Porque a coragem, como eu disse para vocês, só brota do enfrentamento do medo. E quando uma pessoa sustenta sua identidade, eu devo dizer para você que grande parte dela, né, já encontrou a coragem, porque para você sustentar uma identidade dissidente, você precisa enfrentar o medo, a vergonha, né, ir para esse lugar de aceitação tão importante, né, na terapia aqui, para ir para um lugar de orgulho. Eu vou fazer vídeo sobre isso, tá? Mas no sentido assim, eu me orgulho de quem eu sou, porque, portanto, por sustentar a minha identidade, me orgulho, né, de quem eu sou. Talvez não o tempo todo, talvez a vergonha ainda converse comigo em alguns momentos, mas eu vou para terapia, levo isso e com a minha terapeuta, né, com a Fernanda aqui, Fefe, a gente conversa e a gente tenta entender, né, o que essa pessoa tá com dificuldade, né, de vivenciar ali, que a gente precisa chamar a coragem para essa pessoa poder expandir, poder se movimentar. E eu não quero que você saia desse vídeo achando que nossa, mas a Fernanda, né, trouxe o exemplo dela, dizendo que, tipo, foi pra balada, mas eu não sei, não me sentiria bem numa balada. Queride, o que você realmente deseja? Você pode chegar pra mim e falar assim, Fê, como, né, vivenciei com o paciente, nunca viajei pra fora. Tenho vontade de, sei lá, vou trazer dois países que marcaram muito pra mim. Cidades. Paris e Berlim. Nossa, Fê, quero muito ir pra Europa e tenho esse desejo. Nossa, eu nunca fui no Louvre, quero ir no Louvre. Tô contando a minha história, tá? Gente, vai, só vai. Ai, mas eu tenho medo, porque será que eu não vou me perder? Vamos fazer um mapa, vamos, né, atravessar. Uma vez que o paciente, tão bonitinho, falou assim, como eu tenho medo de me perder, eu vou no Google Maps e eu vou com um bonequinho para ver onde que eu tenho que passar, né? E essa pessoa fez todo o mapa e foi viajar. No caso, eu acho que, se eu não me engano, foi para Sydney. Enfim, o que eu tô trazendo para você, querido, você pode viver o que você quiser, né? E não precisa ser uma coisa escalafobética, né? Pode ser o que fizer sentido para você. Pode ser aonde o teu desejo te apontar um caminho, porque o desejo, ele é linguagem, identidade é morada, né? E quando a gente deseja, a gente está entrando em contato com a nossa alma. E às vezes demora um pouquinho, né? Às vezes você vai lá, tenta, traz pra terapia de novo. Ai, Fê, foi esquisite. Ai, mas eu sou tão medrosa. Eu falo, querida, como assim você vai falar pra mim que você é medrosa? Olha o que você tá vivenciando. Olha o que você tá enfrentando, né? Olha o quão corajosa você tá sendo pra se deparar com alguns medos e receios que você tinha e que agora você tá conseguindo sustentar, né? E aí eu faço essas lembranças aí para os meus pacientes e eles às vezes dão risada, né? Teve uma vez que eu virei para uma paciente e falei assim, você tá vendo na sua cara de dizer para mim que você não é corajosa. Pare com isso, né? Minutinho, vamos olhar a vida, vamos olhar o caminhar, como você chegou aqui, como você era antes de chegar aqui, vamos andando junto, e aí? Né, Fê? Realmente, coragem não me falta, né? Mas é isso. Não se compare. Apenas não se compare. É só isso que eu quero dizer pra você. Mas a outra pessoa, a Fê, tá dizendo isso. Não, o que pulsa o seu coração. É isso que a terapia ajuda você a ouvir. E
ir ali testar, colocar, nem que nem um paciente fala pra mim, bonitinho, fala assim, ó, coloca, vou ali, Fê, coloca o pé na aguinha, só no rasinho, pra ver se tá gelado, vou lá, né, coloco um pouco mais da minha perninha, na minha tornozela, quando eu vou ver, já cheguei no meu umbigo, tá bom? Bom, gente, para terminar, hoje eu tô super animada, né, eu tô parecendo a cheerleader aqui. Para terminar, quero trazer um livro muito importante, que me ensina muito. E aí, separei, né? Então, a vergonha é a origem da autoestima, né? Vergonha é a origem da autoestima, né? Tem tudo a ver com o que eu tô falando, né, gente? Pois é. Quero trazer e finalizar com um trecho de Winnicott. Então, vamos lá. Ao mesmo tempo, em uma vida saudável, a concessão deixa de tornar-se admissível quando as questões se tornam decisivas. Quando isso acontece, o verdadeiro si mesmo é capaz de sobrepor-se ao si mesmo maleável. Isso foi falado pelo Winnicott em 1990. Ok? Então, assim, né, gente? Quando a gente, né, tá ali numa vida saudável, uma vida criativa, né? O verdadeiro si mesmo é capaz de sobrepor-se ao si mesmo maleável. Maleável, né, que foi da correria da vida toda, né, que teve que se moldar para as regras, né, entrar nos checklists normativos. E agora, gente, estamos aqui num outro lugar, né? Se você ficou aqui até o final, né, você tá curioso também, né, e também quer vivenciar aí essa etapa da tua vida. Com sustentação e também, ó, leveza e amorosidade. E é assim que eu termino o meu vídeo, te convidando a, se você quiser saber como trabalhar comigo, aqui embaixo tem o link de inscrição para minha lista de espera, preenche, super em breve eu entre em contato. E ó, recadinho, agora o vídeo sai toda segunda-feira às 19 horas, tá bom? Um beijinho, coloca aqui nos comentários o que você achou e até a próxima segunda.